Muito bom dia a todos vocês, amigos flamenguistas aqui do nosso canal. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos trazendo as informações do Flamengo logo cedo para vocês aqui no nosso canal. E vamos trazendo as informações do pacotão de reforço do Flamengo, onde o Flamengo está se preparando para a temporada 2023. O novo técnico Vitor Pereira já começa a dar movimentações aí para os possíveis reforços. Foi falado, inclusive, sobre um jogador que está lá no time do Jorge Jesus, que é o Diego Rossi, que pode ser contratado pelo Flamengo. Ele está jogando na equipe do Fenerbahçe, lá do Jorge Jesus, e é um nome que foi especulado ontem, né? Vamos ver o que pode acontecer. O Flamengo ainda está tentando a contratação do jogador Gerson. O Gerson ainda está nos planos do Flamengo. O Flamengo havia falado que havia desistido do jogador, mas continua nos planos. E também o goleiro Rossi, que pode chegar já no início de janeiro. Então nós vamos aqui analisar todas as notícias do Mengão logo cedo para vocês, mas antes, nação, quero apresentar uma novidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa novidade e oportunidade para você fazer essa renda extra de R$3.000 a R$5.000. Vai lá, confere, não é golpe, não é fraude. Aproveita enquanto estiver no ar, tá certo, nação? Então vamos pro vídeo de hoje. Créditos, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição. Já chega deixando o seu like. Seu like, nação, é muito importante aqui pro nosso canal, porque dessa maneira a gente dá continuidade ao nosso trabalho, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos. Vamos então para as notícias do Mengão. Fala pessoal, tudo bem? O elenco do Flamengo ainda está de férias e a apresentação inicialmente marcada para o dia 26 de dezembro no Ninho do Urubu, mas tudo gira em torno de Vitor Pereira, quando o Flamengo vai anunciar o treinador como seu novo comandante para a temporada 2023. O Flamengo deve fazer um informe que Vitor Pereira será o seu novo técnico para a próxima temporada, uma questão jurídica, ser um informe e não um anúncio. Isso porque o treinador ainda tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. O Flamengo vai fazer um alto investimento para ter Vitor Pereira no comando em 2023. Para que os rubro-negros tenham noção desse investimento, vai ser um contrato nos moldes do que o Flamengo apresentou para Jorge Jesus renovar logo depois daquele ano mágico em 2019. Os valores, 4,5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais para Vitor Pereira e sua comissão técnica, incluindo aí custos também de moradia. O Flamengo então espera por Vitor Pereira para ser o treinador e aí assumir o time a partir de 2 de janeiro no Ninho do Urubu. O Flamengo também observa o mercado atentamente. Gerson é um desejo ainda, mas o Flamengo não tem como pagar 20 milhões de euros para ter o jogador. O Flamengo espera que o jogador converse mais com os franceses do Olympique de Marseille para baixar a pedida e aí sim tentar o negócio. O Flamengo renovou por mais um ano com Felipe Luiz e também Davi Luiz e praticamente fechou a contratação em definitivo de Ayrton Lucas por 7 milhões de euros, ele que está emprestado até 31 de dezembro pelo Spartak Moscou. Então o Flamengo aguarda agora Vitor Pereira para observar mais atentamente o mercado e ver o que o técnico deseja para 2023. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, estava no Catar acompanhando a Copa do Mundo, já está retornando para o Brasil. Então o Flamengo tem tempo e ano que vem muitas coisas importantes a disputar, com destaque, claro, para o Mundial de Clubes. Valeu, Pedro. É isso, o Flamengo se movimentando no mercado, renovando com alguns. Ayrton Lucas, em definitivo, uma boa contratação. Mas o que chama mesmo a atenção é o Vitor Pereira, um contrato nos mesmos moldes do Jorge Jesus. E vale lembrar que o Flamengo tem 3 portugueses na sequência agora, né? Entre alguns brasileiros no meio, mas nesse período, desde 2019, Jorge Jesus, o Paulo Souza e agora o Vitor Pereira vai ser anunciado. Não em relação aos resultados, mas a forma de trabalhar. Tem mais a cara do Jesus ou do Paulo Souza, o Vitor Pereira, pelo que a gente viu no Corinthians? Eu acho que é talvez um intermediário ali, né, entre um e outro. O Jorge Jesus sempre foi referência para esses treinadores. Eles citam muito o Jorge Jesus. Apesar do Paulo Souza ter tido uma rusga, né, com o Jorge Jesus, o Vitor Pereira, ele, quando chegou ao Corinthians, falou que
gostaria de ter um futebol propositivo, de posse de bola, ofensivo, mas o elenco que ele tinha não permitia que ele fizesse isso, porque ele joga muito diferente do que o Corinthians jogou em 2022. O Flamengo talvez ofereça mais a ele esse elenco que vai dar subsídios para o jogo que gosta o Vitor Pereira. Então acho que ele se aproxima um pouco mais do Jorge Jesus, se afasta um pouco do Paulo Souza, não que o Paulo Souza também não fosse um técnico que buscasse o jogo de protagonismo, mas ele teve esse elenco em mãos e não conseguiu fazer. Então, ele é acostumado com a seleção polonesa, a gente viu o que a Polônia fez na Copa do Mundo, características diferentes. Acho que o Vitor Pereira se aproxima um pouco mais do Jorge Jesus. Mas é um técnico que vai ter que se provar no futebol brasileiro com um elenco melhor. Sentiu dificuldades enfrentando o Flamengo, mas conseguiu neutralizar em alguns momentos a equipe superior a dele. Agora que ele tem essa equipe nas mãos, vamos ver como ele vai se comportar. A questão é que está demorando um pouco para essa assinatura, né, Edu? Porque já tem um tempo que os dois lados, né, já sinalizaram por um acordo, mas ele ainda não aconteceu. Ainda tem contrato com o Corinthians, né, um acordo. Mas para fechar os seus números aí, a Série A de 2023, quantos portugueses? Assim, se começar o brasileiro, porque a gente tem estadual, né, pode cair, metade dos clubes com técnicos estrangeiros. São 7 portugueses, são 2 argentinos e um uruguaio. A gente, claro, pode fazer essa pesquisa, mas acho que não tivemos esse número tão grande, principalmente de europeus, né? Notadamente portugueses aí atuando no futebol brasileiro. Para a seleção brasileira? Então, assim, às vezes a gente fica aqui. O inventar muito, o Santos Dumont era um ótimo inventor, cara. Inventou avião, inventou um monte de coisa. Santos Dumont esse aqui do meu pulso aqui, tinha dificuldade. Sabe o que acontece? O Santos Dumont tinha dificuldade para controlar o balão. E tinha que pegar o relógio aqui no bolso para puxar, para pôr aqui. Ele chegou no amigo dele, que tinha o nome de Cartier, não sei se você conhece, e falou assim: Cartier, faz um favor para mim, bota uma correia de couro no meio desse negócio aqui para prender. E aí ele inventou o relógio. Obrigado, Santos Dumont. Inventor bom, a gente já sabe que... Para de ficar inventando coisa. O Brasil é pródigo de querer inventar. Já tem coisa pronta, já tem coisa que a gente pode ver. Agora, se você falar para mim assim, o Carlo Ancelotti vai ser o técnico da seleção brasileira, mas ele só pode assumir em junho. Não vale a pena? Vale. E daqui a pouco você vai dizer, o Pascoal tem um preferido para assumir a seleção brasileira e eu acho que ele vai agradar muita gente e muita gente vai achar que não é um bom nome, talvez até para o clubismo e tal. Já, hein, o Pascoal vai dizer aqui. Mas vamos então falar do assunto que para nós brasileiros, já que a Copa do Mundo de agora acabou para a nossa seleção, já estamos pensando no próximo ciclo, quem vai ser o técnico da seleção brasileira, o seu Edinaldo ainda está na dele, vai resolver em breve, mas Ronaldo Fenômeno e Rivaldo falaram sobre isso hoje e a gente tem a declaração do Ronaldo. Bom, primeiro eu sou a favor também de algum nome estrangeiro, eu não sustento esse tabu de que o estrangeiro não poderia contribuir ao futebol brasileiro. Nós temos grandes exemplos atuando no Brasil, que, né, no meu caso mesmo, o meu treinador no Cruzeiro, ele é uruguaio. Agora, nós temos que discutir os nomes exatamente, né? Eu acho que tem grandes nomes internacionais aí na mesa. E as opções brasileiras não vejo muitas, e o que eu quis dizer na minha live foi que o Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada nesse momento. Eu acho que a CBF ainda terá outros anúncios para fazer, né? Eu acho que a escolha do treinador, ela vem de um conceito de como que a direção da CBF ou o presidente quer que a seleção jogue, né? Então, a partir desse conceito de jogo que a seleção escolher, aí sim buscar os perfis mais adequados para esse tipo de jogo. Mas tem muitos nomes incríveis no mercado que eu acho que fariam muito bem, o próprio Ancelotti, o Abel do Palmeiras, o Mourinho da Roma, são nomes incríveis, todos eles com contratos, né? Mas são nomes incríveis. Muito bem, a opinião do Fenômeno, falando que acha que, por que não, um treinador estrangeiro
E, inclusive, citou ali até nomes da preferência dele. Mas o Rivaldo, outro grande astro do futebol brasileiro, tem uma opinião diferente. Dá uma olhada aí. Eu não concordo e acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitado a contratação de um treinador estrangeiro para a nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados de assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. O Rivaldo publicou esse texto no Instagram dele. Uma dupla que fez história no Penta em 2002, mas que no campo das opiniões eles divergem. Para Ronaldo, ok, pode ser um técnico estrangeiro. Para Rivaldo, não. É um desrespeito na opinião dele. E aí, Fernando Praia? Eu tô mais pro Ronaldo, viu? Eu não acho que seja desrespeito. Eu também preferiria que fosse um brasileiro. Ponto. Mas não acho que dá para se dizer que é uma falta de respeito se cogitar a contratação do estrangeiro. Ainda mais quando falam esses nomes, né? Se fosse qualquer nome, mas, pô, tô falando de Ancelotti, de Mourinho, de Guardiola. Eu acho que esses nomes aí... Jorge Jesus. Jorge Jesus, o próprio Abel, que não é brasileiro, mas conhece muito bem aqui, está há muito tempo aqui no Brasil. Eu acho que não é desrespeito nenhum, mas concordo na parte que o Rivaldo fala daqueles nomes para a seleção. E aí muita gente fala assim, mas o Cuca vem de um mau momento no Atlético, o Renato não vem de um bom momento no Grêmio, saiu do Grêmio. Mas assim, eu acho que se a gente levar em conta só o momento, a gente vai cair no erro de novo do resultadista. O Cuca ter feito um trabalho ruim na segunda passagem agora pelo Atlético, depois do título brasileiro, não quer dizer que ele seja um mau treinador. O Renato também saiu do Grêmio, depois de acho que de 4 ou 5 anos, não quer dizer que seja um mau treinador. São momentos, então, e assim como para a parte positiva também, um treinador que venha e no momento, num curto espaço de tempo, consiga desenvolver um trabalho maravilhoso, também não pode ser julgado só sobre isso. Então tem que ter equilíbrio, tem que pesar várias coisas nessa equação, mas, resumindo, eu não acho que seja um absurdo, não, ainda mais se tratando desses nomes que foram ventilados. Nomes que estão ali no nosso telão, ó. O Ancelotti aparece, o Tite também, que não é mais o nosso treinador, e ali numa foto muito legal atrás do Pascoal, abraçados José Mourinho e Ancelotti, nomes que foram citados hoje, inclusive, também por Ronaldo Fenômeno. São correntes diferentes, né? Uma corrente que defende que um técnico brasileiro tem que dirigir a seleção brasileira e outra que abre uma possibilidade para uma oportunidade inédita. Nunca um estrangeiro dirigiu a seleção brasileira de futebol. E aí, hein, Amoroso? Essa dupla aí... Acho que estamos chegando num divisor de águas, hein? Verdade. No futebol brasileiro. Essa dupla eu tive o prazer de jogar com os dois, né? Na conquista da Copa América em 99. E posso dizer que, como o Praz falou, concordo plenamente. E também estaria do lado do Ronaldo, a gente sabendo que tem grandes treinadores aqui no Brasil, né, que poderiam servir a seleção brasileira. Mas você não pode abrir mão, de repente, de uma oportunidade de ter dentro do nosso país treinadores com esse tipo de qualidade, né? O Ancelotti ganhou tudo no futebol europeu, de repente mereceria uma oportunidade. Quem não gostaria de treinar uma seleção brasileira, né? Então eu vejo por esse lado, principalmente porque os jogadores que a gente tem hoje dentro da nossa seleção, 99% jogam no futebol europeu. E o futebol europeu, ele te ensina principalmente a parte tática. E o Ancelotti, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, no Milan, mesmo que por 10 meses, mas é um treinador que preserva o talento, né, e de tática nem se fala porque conhece como poucos. Então, para mim, eu acho que sairia na frente, né, por ser um treinador estrangeiro de grande qualidade, acho que o Ancelotti teria essa vaga, na minha opinião. Quanto aos brasileiros, a gente vê, como o Praz mencionou, Renato Gaúcho, Cuca, Fernando Diniz, que gosta muito de ter a bola, e o próprio Rogério Ceni, que também é um treinador de grande capacidade. Eu acho que esses nomes poderiam, né, de repente, estar também na cabeça do nosso presidente da CBF. Rapaz, o Pascoal tem uma opinião que tá dando o que falar, hein? Você sabe que eu fui comprar pão ontem, Pascoal? É mesmo? É o meu amigo lá, o seu Júlio da padaria. Virou pra mim, tá vendo lá o programa lá? O Pascoal mandou muito bem. Tem que ser ele mesmo. O Pascoal tá certo.
Aí o cara que estava dando, isso aí só fez um trabalho bom um ano. Já começou a discussão na padaria por causa do nome que você acha que tem que ser o técnico da seleção, Pascoal. E que bom que seja assim, né? O João, você sabe que muitas vezes, né, a gente tem obrigação, até como jornalista, de tentar ouvir as pessoas para saber o que as pessoas pensam e tal a respeito. Pessoas que circundam o presidente da CBF, o Edinaldo. E aí, conversando com essas pessoas, me disseram o seguinte: Pascoal, pelo que eu sei, ele não vai ouvir ninguém. Os caras me disseram o seguinte: o presidente da CBF, ele toma a decisão dele, não escuta ninguém. Ele pode chamar um, chamar outro, conversar, a decisão é dele. Vão levar um monte de nome para ele, né? Hoje, até nessas conversas, acabei de receber uma outra indicação de que o Klopp é um desses nomes, que um empresário que trabalha com o Klopp já teria o indicado para o presidente da CBF, mas que o presidente da CBF disse que a decisão é dele e não vai abrir mão disso. Porque se der um problema, o problema é dele. Ele que é o presidente da CBF. E ele também gostaria de que quem administrasse a seleção brasileira, segundo essa informação que eu recebi, fosse uma pessoa que conheça o futebol, que entenda de futebol. Não apenas colocar alguém como dirigente eu vou colocar o jogador ou o ex-jogador, eu vou colocar um nome, uma pessoa. Ele acha que tem que ser alguém acima da média também, para assumir a direção de futebol da CBF. Ele quer tudo, porque ele também não engolia muito o Juninho Paulista, se você não sabe, mas eu tinha isso, ele não ia muito... também saiu. Com essa do Também saiu, né? Também saiu. Então, ele não ia muito nessa, porque todos na CBF, no Departamento de Futebol de Seleções, todos falavam do mesmo jeito. Todos falavam a mesma coisa. Então, ele acha que tem que ter alguém que chega e fala, bota uma mão pesada e fala, pera um pouquinho, não é isso aqui. Por isso é que ele quis levar o Muricy. Em um dado momento, o presidente da CBF quis levar o Muricy para ser um contraponto. Pera um pouquinho, gente. Por que só desse lado e desse lado aqui não vale nada? Então, ele acha que tem que ser assim. Que tem que ter alguém que possa ter uma interferência direta no presidente ou no comando da seleção brasileira. E agora, João, o meu nome, o nome para dirigir a seleção, eu acho que tem que ser um nome factível, um nome que seja razoável e alguém que conheça o padrão de jogo do futebol brasileiro. A gente não pode escolher um treinador que não conheça o padrão de jogo do futebol brasileiro. Para mim tem que ser Jorge Jesus. JJ. Por quê? Porque o Jorge Jesus, em 2019, conseguiu recuperar o estilo de jogo do futebol brasileiro que vinha numa situação de um outro tempo. Aí a gente pode entrar no aspecto histórico. Por que o Brasil jogou tão retrancado nos últimos anos? Por que o Brasil... entendeu? A gente pode entrar no aspecto histórico. E eu posso me reportar no aspecto histórico, mas vai ficar muito longo. Então, só para me reportar a esse momento, eu tenho que entender o seguinte. Se você falar para mim assim, o Carlo Ancelotti está afim e ele topa as bases da CBF, dá para esperar até junho? Eu falo, onde é que assina? Para tudo. Onde é que assina? Até porque o Ancelotti não precisa de dinheiro, né, Pascoal? Não, são 4 jogos. O Ancelotti não precisa. Puxa vida. Mas o salário não é ruim da CBF, hein? Não é ruim. O salário é bom. Sabe que é bom. O salário é bom. São 4 jogos que a seleção vai fazer. Dá para pagar o condomínio lá na Barra da Tijuca. Não, isso aí nem vai precisar pagar, né? Porque não vai precisar pagar, porque isso já está tudo no pacote. Ô, João, são 4 jogos entre janeiro e junho que a seleção brasileira vai realizar, nas datas, se não me falha a memória. 4 ou 6 partidas. Não é jogo oficial, são só jogos preparatórios. Exato. Dá para a gente pensar um pouco nisso e refletir a esse respeito se pode ser o Carlo Ancelotti. Se esse for o nome, eu recuo. Sim. Mas se não for o nome? Mas se não for o Carlo Ancelotti, com todo respeito a todos os outros, inclusive aos técnicos brasileiros, nós chegamos no momento de encruzilhada. Porque nós vivemos no futebol brasileiro um instante dos treinadores muito novos. E os mais velhos ficaram afastados. Aí os muito novos acabaram não dando tanto certo. Revoltou os mais velhos. Aí, entendeu? Teve a época dos interinos também? Isso, a época dos interinos. Os então, estrangeiros. nós vamos passando por essas fases. É uma fase. Agora nós estamos... sabe que é a sinuca, a bola colocada ali na sinuca? Você está esnucado, você está sem saber sair da sinuca? É o que acontece com a CBF. Agora, a tacada do presidente da CBF tem que ser única. A tacada tem que ser competente.
A tacada tem que ser monstruosa. O Praz aqui do meu lado falou, não, porque o treinador de Marrocos está há 4 meses no comando da seleção e falou, não existe fórmula pronta de bolo, não é isso, Praz? Isso. Por quê? Porque o cara pode assumir em 6 meses e transformar um time. Pascoal, é difícil uma pessoa decidir sozinho, né? Última vez que o Brasil foi campeão no mundo, 2002. O Filipão assumiu 1 ano antes. Não, a gente... Lembra? E no meio desse caminho teve aquela eliminação para Honduras numa Copa América. Era o Leão, Copa das Confederações, aí ele sai, entra o Filipão, início de trabalho, sai da Copa América, turbulência, 1 ano antes da Copa, pentacampeão. João, eu acho que, assim, eu vou na linha do Pascoal, tem alguns nomes que a gente adoraria ter aqui. Guardiola, Klopp, mas são nomes que são pouco factíveis, né? Porque, assim, mas o Ancelotti ganha também, parecido, mas não é na questão de ganhar. Eu acho que o Mourinho e o Ancelotti eles já estão numa fase da carreira em que eles já fizeram a trajetória toda dentro dos clubes e eles teriam muito, na minha visão, muito interesse e perfil para tocar uma seleção. O Klopp e o Guardiola ainda vejo eles numa fase da carreira que, de repente, eles não estariam ainda ansiosos por assumir uma seleção, né? Até porque, Fernando, se você levar em consideração, desculpa, não, amoroso, uma honra estar escutando qual você. O grande nome de treinador do futebol mundial dirige uma seleção hoje? Nenhum. Deschamps, vai. O Deschamps nem é tão novo, até contestado na França. Né? Já está lá há 10 anos. Né, o Deschamps está lá, dizem que ele está preparando o terreno para assumir o Zidane. O Zizou, está de olho no cargo dele há algum tempo. O Zizou assumir. Então, a nossa rival, a Argentina, como é que foi a construção do Scaloni como treinador? Parou de jogar, virou o Auxiliar de Sevilha, São Paulo foi seleção, levou ele e ele ficou de auxiliar e tal, não tinha outro para colocar e foi ficando, arrumou o time, arrumou o vestiário. Tem um carinho do Messi, tem um carinho dos jogadores, e aí sim se tornou o treinador da seleção. Ponto. Ô, João, por que eu estou falando isso? Porque os grandes nomes de treinadores do futebol mundial, eles ganham muito mais, não é pouquinho não, muito mais. É mais ou menos isso, Pascoal. Para dirigir clube. Porque as seleções não pagam tão bem assim, não é? Aqui no Brasil é um excelente salário, mas as seleções, de uma forma geral, não pagam como um clube. Então, os treinadores, o que eles preferem? Dirigir o clube, onde eles ganham muito mais. Né? Então, se for o Carlo Ancelotti, com a carreira dele, ele ganhou tudo na vida. Fala uma coisa que o Carlo Ancelotti ganhou tudo. Tem uma coisa que me veio à mente aqui agora. Sim, senhor. E eu acho que é um ponto importante em relação a Carlo Ancelotti. Estamos iniciando um novo ciclo na seleção brasileira em que temos talentos jovens, né, que estão crescendo e que podem se tornar aqueles jogadores de primeira prateleira e os nossos grandes protagonistas. E 2 jogadores que têm essas características trabalham com o Ancelotti e cresceram muito com o Ancelotti. Vinícius Júnior e Rodrigo. E ele já assinou embaixo de mais um. Principalmente o Vinícius Júnior. E ele já assinou embaixo de mais um para ir para lá, né? Do Hendrick. Olha aí. Mas fora o Casemiro, né, João? Fora o Casemiro que trabalhou com ele e era uma peça importante dentro do esquema dele, né? Será que o Casemiro vai continuar? Ainda tem o Militão, hein? O Militão. Ainda tem o Militão. Quer dizer, eu entendo o que o Pascoal está dizendo, se for da primeira prateleira do futebol mundial, Ancelotti, ótimo, um nome incontestável. Se não der, os mais acessíveis, Jorge Jesus, é a opinião do Pascoal. Agora, o Ancelotti tem esse detalhe. O Vinícius Júnior, que sempre foi um talento, um jogador que se esperava muito dele, ele engrenou com o Ancelotti. Sem dúvida, né? E é um treinador que gosta de jogar para frente, né? Tem uma facilidade de poder botar o time, tanto que aquele time do Milan que ele defendeu, né? Como poucos, né? Como treinador, com Pirlo, com Seedorf, Kaká, Shevchenko, no livro dele, ele fala numa parte que muitas pessoas não acreditavam que aquele time ia dar certo, porque era muito talento, muita gente estrela frente, junto. Então é aquilo que eu falei, é um treinador que preserva o talento. Entendeu? Então tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Mas a gente, como o Pascoal falou a respeito do Jorge Jesus, eu vejo aqui no Brasil também um treinador estrangeiro que vem fazendo um grande trabalho, ganhou tudo, que é o Abel. Sim. Né? Que também é um cara que tem um conhecimento hoje geral do futebol brasileiro, que tem a característica aguerrida que o Brasil precisa. Em certos momentos você vê que faltou dentro da seleção uma postura de mais chegada, de mais determinação. E isso passa também do treinador para o atleta. Quando você é muito passivo,
foi o jeito que a gente tomou o gol que nos eliminou praticamente. Bola que era para jogar para fora, dar um bico para frente, a gente jogou a bola para o meio do campo. Né? Quando o atleta está em condições de cãibra, que era o caso do Danilo, poderia ter jogado a bola para fora. Numa dessas aí, o Abel entraria no campo, puxaria a cabeça, o Danilo jogava ele para fora. O Ancelotti faz isso, você que trabalhou com ele, assim, qual é a característica dele nesse aspecto de liderança, O Ancelotti, ele é um cara tranquilo, não é um cara que fica nervoso, fica. Mas, pô, só trabalhou em grandes clubes, né? Acho que lidar com jogadores de muita qualidade, como é o caso do Ancelotti... O título do livro dele é Liderança Tranquila. Tranquila, justamente. Porque uma coisa é você trabalhar com, vamos colocar entre aspas, jogadores com QI abaixo daqueles que ele tem em mãos, né? Praticamente trabalhou... E ele trabalhou em alguns lugares complicados, né? Ele trabalhou com o Abramovich no Chelsea. A relação com o Abramovich era muito complicada, né? O Abramovich tinha uma entrada em relação até a querer mexer em time muito grande, né? Nossa. Você que trabalhou com ele, você conhece bem ele, você acha que tem tudo a ver com seleção brasileira? Casa? Eu acho que nesse momento da carreira do Ancelotti, no qual ele teve todas as conquistas possíveis, no qual ele veio a disputar com grandes clubes, eu acho que seria um momento, né, de mudança, até para ele ter essa experiência de um dia dirigir uma grande seleção. Um desafio. Um desafio. E não estamos falando de uma seleção qualquer, só falando da seleção brasileira. A maior seleção do mundo. A maior de todos os tempos. Né? Então, para ele seria um desafio importante, sendo que ele já tem essa facilidade de lidar com os jogadores brasileiros, né, de conhecer o talento desses atletas, e dentro do seu elenco tem... Isso é interessante também, né? Porque assim, em nível de clubes, o cara jogou tudo. Ele já está no topo. Agora, seleção, e uma seleção como a brasileira, a maior seleção do futebol mundial, 5 Copas do Mundo, seria um desafio, uma etapa diferente de uma carreira já consagrada. Seria dele, coroar um treinador consagrado. Ele já é consagrado. Exato. Seria coroar um treinador consagrado. Agora, uma outra coisa. O Ancelotti gosta desses meninos. O Brasil vai precisar de uma reformulação, não total, parcial no elenco. Pega a seleção sub-20 que foi convocada aí pelo Ramon. Foi muito boa, muito boa. Pega essa seleção para você ver como é que é. É isso aí, nação. Então coloca aí sua opinião. Quem será o novo técnico da seleção brasileira, hein? Jorge Jesus, Abel Ferreira, Ancelotti? Escreva nos comentários sua opinião, deixe seu like e a gente vai trazendo notícias para você no decorrer do dia referente ao nosso Mengão, tá certo, nação? Então não se esqueça, deixe seu like, apoie o nosso canal, se inscreva. E um detalhe importante, aqui embaixo no link, na descrição do vídeo, tem um link do nosso Instagram. A gente está começando recém lá no Instagram. Então vai lá, já se inscreve lá no Instagram, seja nosso seguidor lá também do canal Meu Mengão React, tá certo, nação? Então é isso daí, nos vemos no próximo vídeo.